Olá, está no ar o programa Trabalhador em Foco e hoje, Rosane Botelho apresentando, Carla está de férias merecidas, semana que vem ela volta e hoje tem um bate-papo super legal com, aqui estão ao meu lado, o Roberto Schiffler e Eduardo Navarro Stotz, que são membros da Comissão Municipal da Verdade. Tem muito assunto aí, tem uma semana inteira aí de comemorações e eventos, mas a gente vai saber disso tudo depois do intervalo comercial. Agora, sua marca pode ser vista nas telonas. Anuncie no Cinemax. É a magia do cinema a serviço da sua marca. Contatos: cinemax@tvredepetrópolis.com.br ou ligue 2245-0840. Para mais informações, procure um de nossos gerentes Cinemax. Estamos de volta e vamos começar agora um bate-papo super interessante, um assunto super, assim, atual, de uma época antiga, mas que acaba sendo atual, que responde muitas perguntas do que acontece hoje, né, na nossa sociedade. E eu vou conversar aqui com o Roberto Schiffler e Eduardo Navarro Stotz para falar sobre a Semana da Verdade, da Memória, Verdade e Justiça. Como que surgiu? Vamos começar do zero, né? Surgiu uma comissão. Como surgiu essa comissão? A comissão ela foi criada formalmente no dia 12 de dezembro do ano passado, mas ela é fruto de um trabalho, de um movimento que começou no dia 18 de abril de 2015, que realizou aqui em Petrópolis 2 jornadas pela Memória, Verdade e Justiça, visando trazer a participação da sociedade civil com vistas a esclarecer os crimes, as violações, as omissões, né, o que foi a ditadura militar e seu impacto aqui em Petrópolis. E no caso é a primeira vez que Petrópolis dedica uma semana a abordar esse tema, a falar sobre a ditadura? Creio eu que seja a primeira vez que isso acontece, Sim, né? Bom, primeiro boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão em casa nos assistindo. No mês de fevereiro, a Prefeitura recebeu uma demanda da Comissão da Verdade, que era uma proposta que a gente enviou para a Prefeitura, o prefeito em seguida enviou para a Casa Legislativa, que criava a Semana pela Memória, Verdade e Justiça, para a gente tratar o tema da ditadura, envolvimento de Petrópolis, também do Brasil, aqui na cidade de Petrópolis, o tema de uma forma ampla, né? Como que a gente poderia trabalhar isso junto com as partes públicas, faculdades, escolas e etc. E levar o tempo para a população. E aí, de fato, sim, é a primeira vez que essa semana vai ocorrer. Essa semana vai começar oficialmente amanhã, do dia 1º de abril, com a abertura oficial da comissão e a posse dos membros da comissão. E ela vai até o dia 7, mas hoje a gente já tem programação que a gente vai falar daqui a pouquinho. Com certeza. E uma coisa também que eu ia perguntar, a data foi escolhida a dedo por conta do golpe? Com certeza. Eu queria só dizer uma coisa antes. A semana passa a fazer parte do calendário oficial das atividades da cidade, a partir deste ano de 2016. E a data foi escolhida exatamente porque 1º de abril é exatamente a data em que o golpe é desfechado, né? E dura, como se lembra, um filme que vai ser exibido durante a semana, é o dia que durou 21 anos. 21 anos de ditadura. Nossa, como é que pode, né? E a gente vê também que, a gente estava até conversando aqui antes de começar, né, o programa, que a comissão é formada por 5 pessoas de diversas gerações. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a comissão em si, que a gente tem aqui o Roberto, temos aqui sempre vou esquecer seu nome, Eduardo, e temos mais 3 integrantes. Sim. A outra pessoa é a Rafane Valora Paixão, que é historiadora. A outra é o João Fábio, que é advogado trabalhista. Eu creio que o movimento sindical conhece bem. Né? E a outra pessoa é a Maria Helena Rochelas, que é do Centro Alceu Amoroso Lima para a Liberdade. Eu nem perguntei, vocês dois, Minha formação é cientista social, sou professor. E, Eduardo? Eu sou cientista social também e historiador. E como que foi pensada essa semana, a agenda? Porque a gente vê que tem atrações de todos os gostos e de todos os tipos, né? Tem filme, tem lançamento de livro. Como que foi pensado isso? Acho que é interessante falar que desde o início, desde quando a comissão ela é criada em lei, também partindo para a sua regulamentação, a gente priorizou o diálogo com a sociedade civil petropolitana.
E a construção da semana também não foi diferente. A gente dialogou com diversos movimentos, recebendo o apoio da prefeitura e deu nisso que é essa nossa programação, como você falou, bastante plural, com diversos segmentos. E vamos ver, a gente espera fazer uma semana muito bonita, muito interessante, marcante, principalmente. A gente começa a programação já na famosa, né? Pena que por um motivo ruim, a Casa da Morte, que fica aqui localizada no Caxambu. Lá já vai ter algum tipo de programação. Essa programação já começa já hoje, vai ser durante a semana? A gente já considera uma programação da própria semana, embora amanhã, como eu já disse, vai ser a abertura oficial. Né? Porém, isso faz parte da nossa programação, a gente está divulgando assim. Hoje, às 20 horas, a gente vai estar fazendo uma concentração na Praça Dom Pedro. Às 22, a gente vai fazer uma vigília, um ato simbólico, em homenagem àqueles que passaram, que tombaram, que foram torturados, até hoje desaparecidos na Casa da Morte de Petrópolis, lá no Caxambu. A gente pode dizer, agora você tocou nesse assunto, a gente pode dizer que infelizmente Petrópolis tem um marco ruim nessa história, por ter sido um local de tortura, por algumas coisas terem acontecido aqui? Mas não foi o único local. São vários. São vários, na verdade. É porque a gente olha Petrópolis muito como aquela cidade histórica. Às vezes confunde, né? Confunde muito. Aliás, foi bom você falar nisso. Quer dizer, Petrópolis, naquela época, era também uma cidade operária. Né? E o golpe aqui em Petrópolis, ele foi desfechado contra também, como no resto do país, contra os trabalhadores e principalmente contra as suas lideranças sindicais e políticas, não é? Os partidos que eram ligados ao movimento dos trabalhadores. Não é? E isso perdurou durante um tempo, né? Até a gente conseguir a estrutura do movimento sindical que o movimento sindical tem hoje, né? Sim, sim. O período de 21 anos, vamos dizer assim, ele pode ser dividido, grosso modo, no momento em que o golpe é desfechado, em 1º de abril de 1964, até o ato institucional número 5, em dezembro de 1968. Aí é que começa a fase pior, mais dura, mais violenta, mais arbitrária, né? Eu diria até sanguinária da ditadura militar, que chega ao seu momento, vamos dizer assim, que foi chamada pelos próprios militares de abertura, né? Que começa por volta dos anos 75, 76, 77, e aí é que emerge novamente o movimento sindical, né, que se manifestou de maneira muito rápida em 1968. Inclusive, há alguém que falou, agora não me lembro quem, falou em 2 relâmpagos na noite do arroxo salarial, que era como se conhecia na época, a política econômica contra os trabalhadores, que foram as greves de Osasco e Contagem. Isso foi em 68. Depois vem, então, o AI-5 e um longo período de silêncio, de controle sobre a vida sindical, de repressão. É o período em que os sindicatos são controlados por pelegos, né, que são interventores, enfim. Né? E a situação muda, de fato, em 1977, 1978. E aí nós é que vamos começar a falar do nosso movimento sindical atual, que ele nasce ali. Ele se estruturou ali, né? Exatamente. Acho que é só interessante colocar também, dentro dessa pergunta que você fez, sobre se isso é um marco negativo. Eu acho que a gente tem a possibilidade, partindo do entendimento do que foi a ditadura, da existência desse aparelho clandestino de tortura e morte aqui em Petrópolis, de transformar isso como uma memória, um entendimento maior do que foi esse processo. A gente absorver isso e aí a gente criar um panorama maior sobre esse tempo e buscar evoluir, buscar não cometer os mesmos erros do passado. Não retroceder, não retroceder. E, inclusive, eu ia até tocar nesse assunto com vocês. É importante, acho que hoje, a gente pensar na fase política que o Brasil se encontra hoje. É possível, assim, é necessário a gente ter um entendimento dessa época, da ditadura militar, igual você falou, para não retroceder, não voltar aos mesmos erros. Na fase política que a gente está hoje, essa semana passa a ter uma importância, acho que maior, talvez, a participação das pessoas, Nós temos ouvido muito falar que nós estamos vivendo uma situação que se assemelha a 64, as pessoas falam em golpe, não é? E eu creio que nós devemos entender por golpe uma interrupção violenta da ordem estabelecida, a legalidade existente. Né? Nós não estamos vivendo essa situação hoje, né? Ainda que, do ponto de vista político, possa se chegar a essa situação
se, por exemplo, o impedimento, o processo de impedimento da Presidente da República não for motivado por um crime de responsabilidade provada. Se isso acontecer, nós estaremos diante de um golpe, não de um golpe militar, de um golpe civil, inclusive, um golpe do próprio Congresso. Mas eu imagino que isso não vai acontecer, né? Eu acho que essa possibilidade, embora ela exista, ela cada vez mais se torna menos plausível, vamos dizer assim, do ponto de vista político, pelo que nós estamos acompanhando no cenário nacional, né? Não, com certeza. Porque, além de tudo, o impeachment ele é uma ferramenta jurídica legítima da nossa democracia e que, nesse momento, ele tem sido tratado através de um viés puramente político. Eu acho que essa também é a tradução do que o professor Eduardo quis colocar. Isso que a gente vai acompanhar nos próximos dias. Correto. A gente vai agora a um breve intervalo comercial, mas não saia daí que esse papo continua logo depois do intervalo. Agora, sua marca pode ser vista nas telonas. Anuncie no Cinemax. É a magia do cinema a serviço da sua marca. Contatos: cinemax@tvredepetrópolis.com.br ou ligue 2245-0840. Para mais informações, procure um de nossos gerentes Cinemax. Melhor serem dois do que um. Estamos de volta com o Trabalhador em Foco, falando aqui sobre ditadura militar e também sobre a Comissão Municipal da Verdade, né, que vai ser instaurada, na verdade, vai tomar posse nessa sexta-feira, dia 1º de abril, com também a Semana da Verdade, não acertei dessa vez, Verdade e Justiça, não, Memória, Verdade e Justiça. E, professor, a gente estava conversando aqui agora há pouco, a gente estava falando exatamente sobre a programação dessa semana. Como que vai ser? Sim, você falou em memória e um aspecto importante a se esclarecer é que durante o período da ditadura militar, com a violência estabelecida, a censura sistemática, né, e a maneira como a própria ditadura acabou, né, a construção dessa memória foi um processo muito difícil, está sendo até hoje fragmentado. Então, a importância da memória é exatamente no sentido de esclarecer o que foi que aconteceu, né? As gerações atuais, mais novas, não sabem o que aconteceu, né? Então, é muito importante a gente trazer à tona isso. E aí eu vou falar um pouquinho como é que isso está sendo pensado. Como você mesma falou, no sábado se faz no dia de amanhã, sexta-feira, se faz a abertura formal da semana com a posse da própria comissão, que foi adiada em função da morte do Frei Antônio Moser, né, de maneira tão trágica, né? Em seguida, já no sábado, então, a programação envolve a apresentação de um grupo de música, cultura urbana, legal. Né, envolvendo os jovens exatamente para tentar entender o que foi que se passou. A né? temática, o nome desse dia é Cultura Urbana contra a Ditadura Militar. Interessante no sábado, isso. às 16 horas, na Praça dos Expedicionários. É isso até que e depois eu vou pedir para vocês falarem, porque eu mencionei a Casa da Morte, mas vão ter vários locais tendo atividades, né? Exatamente. Sim. E logo mais à noite, então, vai ter a apresentação de uma peça teatral no Teatro Dom Pedro, o Trombone e o Fuzil. E essa peça, inclusive, é gratuita. Legal. Né? As atividades são todas gratuitas, aliás, né? Ou seja, não tem como a pessoa não tem desculpa para não ir, né? Para não fazer parte. Eu acho que os interessados vão, né? Acho que as pessoas interessadas, as pessoas estão curiosas de saber o que se passou, não é? No domingo nós temos
a realização de um ato religioso no Palácio Cristal, não é Palácio isso? Cristal, No Palácio 11 horas. Cristal, às 11 Legal, horas, muito né, legal. também aberto. Né? A partir da segunda, junto com a exposição no Centro de Cultura, atividades em escolas, né, nós temos uma programação mais para o final da tarde, início da noite, em vários lugares. Né? Você podia... Posso lembrar, se aqui. eu não me engano, na segunda-feira é o dia do lançamento do livro. É isso que eu ia falar agora, que você falou da parte religiosa, né? O lançamento do livro do Frei. Eu tô até com o nome dele aqui. Torturado. Um Homem Torturado, nos Passos de Frei Tito de Alencar. Que foi escrito por 2 jornalistas, inclusive. Sério? Eu achei muito interessante. Também vai ser, esse lançamento vai ser... Esse lançamento vai acontecer no Cefet, Cefet. no centro, às 19 horas, com a participação da Marilena Rochelas e do Ivo Lebopin, que é assessor do Instituto Superior de Estudos Religiosos do Rio de Janeiro, e que foi companheiro dos dominicanos, entre os quais o Frei Tito, o Frei Beto também, né? Esteve com eles nessa situação trágica de tortura, enfim. Né? E na terça-feira a gente tem um debate e uma apresentação do filme que o professor citou antes, no Museu Imperial, que é o Dia que Durou 21 anos. É um documentário muito interessante que mostra o envolvimento dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos no golpe de 64. Na quarta-feira, esse evento de terça, ele começa às 19 horas. Na quarta-feira, a gente tem uma quarta cultural no Palácio Itaboraí, que começa às 18 horas, com depoimento de familiares e vítimas que foram atingidas na ditadura militar aqui em Petrópolis. Legal, E isso também vai ser um momento muito E vai ser interessante, porque é uma marcante, história né? real que vai E ser é contada. intenso isso, né? Porque igual a gente fala muito, a ditadura militar, ela não causou só um marco na história, ela causou um marco, assim... Pessoal mesmo. Pessoal, né? E também é importante dizer que o procurador-geral do município, o Dr. Marcos Santiago, debaterá com esses familiares lá no Palácio Itaboraí. Bom, isso é muito interessante também, até porque eu conheço, né, o Marcos Santiago, e ele é uma pessoa muito, como é que se diz, de coração, né? Então... É uma pessoa também que ao longo do tempo batalhou nesse tema. Muito. Na própria questão da desapropriação da casa, enfim, sempre foi um parceiro, é um parceiro também da comissão. E na quinta-feira, no dia 7, a gente tem um encerramento oficial dessa semana, com algumas atividades na Praça Dom Pedro, como a gente vai projetar novamente, exibir essa peça, o Trombone e o Fuzil, que tem o texto do Silvio Costa Filho, a direção da Pita Cavalcante. É uma peça que conta um pouco a história da Casa da Morte aqui em Petrópolis. Já aconteceu, já foi assistida outras vezes aqui na cidade, e ela tem uma temática muito interessante. A gente vai ter uma carta que vai ser lida e destinada às autoridades e à população petropolitana, daquilo que a gente entende dentro dessa semana, e também uma banda que se chama História de Samba, que vai estar cantando músicas que foram referências à resistência contra a ditadura. E na sexta-feira, no dia 8... Só um minuto. Sim. Importante lembrar, porque já que a semana oficialmente se encerra no dia 7, não é que o evento também contará no encerramento com a participação do coro do Centro de Defesa de Direitos Humanos. Do CDDH, que é um coro maravilhoso Isso, também. Regido pelo maestro Duda, grande companheiro, grande abraço. Um querido, e eu brinco que ele é um revolucionário, em todos os sentidos. Ele é, então... ele é uma pessoa muito grande, em todos os sentidos também, né? Que ele é bem alto. E aí na sexta-feira, no dia 8, embora a semana já tenha se encerrado oficialmente, vai ter uma outra agenda que vai ser um ato no Sindicato dos Metalúrgicos, que está sendo chamado Petrópolis em Defesa pela Democracia, que aí justamente faz parte disso que a gente estava conversando aqui no bloco anterior, né? De como que a gente pode olhar o passado e fazer certas associações aqui no presente, como que a gente pode estudar isso de forma mais profunda e fazer uma análise disso. Então esse ato vai encerrar essa semana que vem, na sexta-feira, dia 8, a partir das 18 horas, no Sindicato dos Metalúrgicos, no auditório do Sindicato. E essa programação também as pessoas podem ter acesso pelo site da Prefeitura? Pode ter acesso no site da Prefeitura e também na nossa página oficial no Facebook, que é CMV Petrópolis. Facebook/CMV Petrópolis. Tá. E você falou uma palavra agora que eu acho uma palavra muito importante para a gente
é de uma importância muito grande, é exatamente a democracia. Esse evento, essa semana, é uma forma da gente aprender a valorizar a democracia, que a gente lutou tanto para conseguir. É uma forma de valorizar os direitos humanos. Então, por isso que é importante a participação das pessoas. Com certeza. É importante dizer que a democracia supõe a possibilidade de que os conflitos sociais, os conflitos de interesse se expressem. O que as pessoas, de um modo geral, não conseguem lidar, né, é com o fato de que a democracia supõe a convivência com esses conflitos e a tentativa de enfrentá-los. Né? É óbvio que o interesse fundamental das pessoas é conseguir o que elas realizar os interesses pelos quais elas lutam, né? E que isso às vezes gera situações bem difíceis de lidar no dia a dia. Mas a possibilidade de enfrentar isso de maneira contínua é que caracteriza de fato, né, o regime democrático, tal como nós o conhecemos, né? Enfrentar e resolvê-los, né? Solucioná-los. Não só pensar, né? Fazer alguma coisa para mudar. Né? Exatamente. Eu queria lembrar um episódio aqui importante para Petrópolis. A geração, eu não estava aqui, obviamente, nessa época, mas eu soube disso através de pesquisa e entrevistas com pessoas que viveram essa época. Aqui em 1966, em dezembro de 1966, começou uma greve que durou 9 meses. Essa greve afetou a Companhia Petropolitana de Tecidos, que atrasava sistematicamente os salários. E os operários, de uma situação já de fome, né, desencadearam uma greve do ponto de vista legal. Então, ela aconteceu sob a ditadura militar de uma maneira legal, porque ela seguiu o rito processual que permitia a ocorrência de greve nessas circunstâncias de sistemáticos atrasos de pagamento dos salários. E a greve durou até setembro do ano seguinte, envolvendo a cidade inteira. A imprensa daqui como deu o Diário de Petrópolis, por exemplo, que eu pesquisei, o Jornal de Petrópolis, a Tribuna, fizeram a cobertura disso. Uma das pessoas que participou na mediação do desfecho da greve foi um padre, o padre Cirilo, que já que saiu para o exterior depois, né, voltou para a Itália, de onde ele tinha vindo, e ele, por conta disso, sofreu ameaças, por ter feito o papel de mediador durante a greve, isso na época da ditadura. Né? Então, Petrópolis entra mais uma vez para a história. Então, nós temos uma história que pode ser lida nos jornais, é só procurá-los que eles se encontram no arquivo histórico do município. Desculpa, Rosane, e a gente lembra também do episódio 64 da cassação de diversos mandatos de suplente na Câmara de Vereadores. Inclusive, a gente tratou isso na segunda jornada pela Memória, Verdade e Justiça, que aconteceu em dezembro do ano passado, e que muitos daqueles homens que foram cassados, eles também militavam no movimento popular em Petrópolis. Então, é uma história ampla, que não tem a ver apenas com a Casa da Morte. Tem também a ver, mas não só. Não só isso, né? E é importante lembrar que no dia 5, terça-feira, na parte da tarde, a Câmara irá revogar o ato que cassou o mandato desses vereadores. Então, esse ato será revogado pela Câmara e esse evento faz parte também da Semana da Memória, Verdade e Justiça. Mandatos esses que já foram devolvidos em dezembro passado e agora, de fato, a Câmara vai fazer oficialmente, essa correção. Bom, infelizmente o tempo já está acabando, infelizmente mesmo, porque aqui eu brinco que esse programa ele é muito injusto, que 30 minutos é muita maldade, porque quando o papo começa a ficar bom, a gente tem que acabar. Mas eu queria muito agradecer a presença de vocês dois aqui, desejar que a semana seja maravilhosa, que os petropolitanos aderem, que os trabalhadores aderem, exatamente para isso, para a gente poder entender a nossa história e poder mudá-la, o que a gente achar que está errado. Então, palavras finais, algo mais que vocês desejam acrescentar? Eu gostaria de que todos participassem livremente, tivessem a oportunidade de conversar conosco, de colaborar, inclusive, no trabalho que a gente tem um trabalho imenso agora pela frente, um trabalho de pesquisa, né, junto às fontes que vão esclarecer exatamente o que aconteceu durante esse período. Então, é um convite amplo à participação. E eu lembro, novamente, que qualquer dúvida, qualquer informação que vocês queiram saber, tem a nossa página no Facebook, facebook.com/CMV Petrópolis. Lá tem a programação completa da semana e fica o nosso convite para a gente participar junto.
Eu gostaria novamente de agradecer a presença aqui de Roberto Schiffler e Eduardo Stott. Boa semana para vocês. Obrigado. E lembrando que o programa Trabalhador em Foco ele acontece ao vivo toda quinta-feira, às 3h30 da tarde, com reprise às terças-feiras, às 8h30 da noite. Lembrando também que o Trabalhador em Foco é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, né, formado por 14 sindicatos. E se você perdeu, não tem problema. A gente posta também na página do YouTube da Comunicação Livre. Muito obrigada pela participação, pela presença e até a próxima.